Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Queridos, hoje estamos chegando para ministrar a segunda parte sobre atos proféticos. Espero que você tenha entendido, compreendido a primeira parte, porque assim vamos nos aprofundar hoje nesse tema tão importante. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério é um ministério que fica em São Sebastião, Distrito Federal, e trabalhamos com personalidades restauradas, área da mente, emoções, sentimentos e vontades, que é cura interior, como também com libertação em alto nível. Então, amados, você precisa entender que nós somos triuno, temos um corpo, possuímos um espírito e temos uma alma, e nela vêm as emoções, sentimentos e vontade. Precisamos estar alinhando tanto o corpo como o espírito e a alma, para que possamos viver plenamente em Cristo Jesus. Amados, para falar de atos proféticos, eu gostaria de ler um texto em Ezequiel capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. O texto diz assim: Filho do homem, pega um tijolo, coloca diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica uma fortificação e levanta uma trincheira e coloca uma rampa, acampa em seu redor e cerca-a com arietes. Pega também uma panela de ferro e coloca como se fosse um muro de ferro entre ti e a cidade. E olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás. E isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a maldade da casa de Israel. Levarás a maldade dela durante o número dos dias em que te deitares sobre ele. Pois fixei os anos da sua maldade, para que eles te sejam contados em dias, 390 dias. Assim levarás a maldade da casa de Israel. Então, amados, o tema hoje é um tema importante, atos proféticos. E eu gostaria de iniciar falando para você como está recebendo a revelação dos atos proféticos. Amados, o profeta não é apenas aquele que profere a palavra de Deus. Ele é muito mais do que isso. Profeta é o embaixador de Deus na face da terra. Profeta não apenas fala, ele age. Foi assim com Elias, com Eliseu, com João Batista e etc. E deve ser assim conosco nos dias de hoje. Porém, para sermos profetas, devemos ter muito cuidado para não confundir a voz do nosso ego com a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, amados, neste devocional, vamos saber como Deus se comunica com o seu profeta para orientar ao uso de atos proféticos, ok? Primeiro, falando em voz audível, uma das formas de Deus se comunicar, falando em voz audível. Deus pode falar através de voz perceptível aos ouvidos humanos. Samuel, quando criança, ouviu a voz de Deus. Ele pode falar conosco usando voz de homem, voz de mulher, voz de criança, voz de multidões, voz como som de muitas águas ou voz de trovão. Cabe a cada um de nós discernir a voz de Deus e decidir obedecer ao comando espiritual. Então, segundo, amados, como Deus se comunica? Através de visitas angelicais. Deus pode enviar um anjo para falar em seu nome e trazer até nós a orientação de um ato profético. Terceiro, através de visões espirituais ou sonhos. É uma outra forma de Deus falar. O Espírito Santo, que habita em nosso interior, pode interferir em nossa alma, colocando sonhos e visões onde ele se apresenta falando conosco. Ou, às vezes, nos vemos literalmente realizando o ato profético. Ou quarto, Deus pode se manifestar a falar através da palavra bíblica. Muitos atos proféticos já estão descritos como comando,
comando na Bíblia Sagrada. Exemplos comuns são o uso do óleo para a unção, a leitura da palavra, Santa Ceia, batismo nas águas, a oração de joelhos, imposição de mãos, os dízimos e ofertas, etc. Basta ler e obedecer. Quinta forma de Deus falar conosco, através da palavra rema. Palavra rema é quando lemos um texto, mas o Espírito Santo nos faz ter uma compreensão pessoal da revelação. Os mergulhos de Naamã para a cura da lepra, este ato foi uma experiência particular do personagem, porém, Deus pode nos inspirar em uma revelação pessoal parecida ou até mesmo idêntica de Naamã, em um ato profético particular. E sexta forma de Deus se manifestar ou falar com o homem através de um profeta. Neste caso, Deus envia um profeta para falar conosco exatamente como devemos fazer. Crede nos profetas e prosperareis. E sétimo, Deus pode falar através da intuição profética. Este é um dos mais misteriosos meios de revelação de ato profético. E só pode ser usado por quem tem plena convicção de sua intimidade com Deus. Muitas vezes sentimos em nosso íntimo o desejo de fazer algo. Cabe ao profeta discernir se este sentimento é motivado pela alma humana ou pelo Espírito Santo de Deus. É graças a esse tipo de revelação que muitos cristãos se contorcem, pulam, agitam mãos, marcham, correm durante um momento de culto, um momento de oração. Geralmente, suas atitudes agitam o mundo espiritual, abrindo porta para milagres variados. Então, amados, nós precisamos entender que Deus ainda se comunica. Agora, amados, para realizar um ato profético é fundamental, primeiro, o nome de Jesus. Um ato profético que não seja no nome de Jesus não é ato profético. Segundo, eu preciso ter fé no ato que será realizado. Terceiro, eu preciso agir, eu preciso ter uma ação para que esse ato seja manifestado, seja realizado. E eu preciso usar a autoridade, tá? Preciso estar revestido de autoridade, como também usar a autoridade de Cristo em minha vida. Quinto, eu preciso ter unção. Eu preciso estar revestido de uma unção profética. Ousadia, uma outra forma de realizar o ato profético. Ousadia, ser ousado. Sétimo, oração. Eu preciso ser uma pessoa de oração. Eu preciso realizar o ato profético através de uma oração poderosa, uma oração de guerra, uma oração de fé. No campo de batalha espiritual, usamos atos proféticos como arma de guerra contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes do mal, maldições hereditárias, feitiçaria, contra bruxaria, magia negra, pactos e outras formas de oposição espiritual. Amém, amados? Agora, quais são as advertências sobre os atos proféticos? Amados, em um ato profético não deve haver idolatria em relação ao ato ou aos objetivos envolvidos, ok? Também não pode haver sentimentos de raiva, ira, vingança ou rancor contra o próximo. O ato não deve ser realizado com a intenção de causar mal a alguém ou a um lugar. Não deve ser feito sem a direção do Espírito, o Espírito Santo. Não deve ser realizado em nome próprio ou por autoridade pessoal. Tudo tem que ser no direcionamento, no comando do Espírito Santo. Vamos então, amados, ver exemplo de ato profético. Eu falei para você no devocional passado sobre ato profético com encenação e gestos físicos. Falei da armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18. Tá? Não podemos vestir a armadura de Deus de forma física, mas Deus nos chama a vesti-la espiritualmente. É importante compreender que essa armadura é espiritual e deve ser colocada através da fé, da oração e dos atos simbólicos. Ao fazê-lo, com o coração cheio de fé, acreditamos que a proteção espiritual de Deus é derramada sobre nós e estamos revestidos dessa armadura. O ato profético consiste em colocar a armadura de Deus, tá? Então você precisa tomar posse,
Você precisa materializar essa armadura na tua vida, no campo espiritual. Qual o objetivo de se blindar, com a armadura de Deus? Proteção, blindagem contra os dardos inflamados do maligno. E também tem os exemplos de ato profético com elementos físicos. Eu li um texto para vocês no devocional passado sobre Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 22, que diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: como pode ver, a cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali, dizendo: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Então, o sal é tradicionalmente um símbolo de purificação, preservação e incorruptibilidade. Profeticamente, o sal usado por Eliseu representa o poder purificador de Deus, que pode transformar e restaurar o que está corrompido ou improdutivo. Tigela nova representa a novidade, a pureza e a preparação para um propósito específico. Então Eliseu, ele realiza ali esse ato profético para manifestar o poder e a glória de Deus sobre as águas que eram impróprias para beber. Simbolicamente, os dois elementos usados por Eliseu têm significados proféticos. O sal representa a purificação, enquanto a tigela nova simboliza o novo mover de Deus sobre aquele lugar. Eliseu vai até a nascente do rio para proclamar a chegada de água renovada sobre aquele território. Então, o ato profético consiste em purificar as águas, tá? Aqui nesse caso específico. E qual o objetivo? Manifestar os sinais e as maravilhas de Deus. Também tem o exemplo de ato profético que provoca o ambiente espiritual. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 16, está escrito: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. E ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Então vamos lá, irmãos. Dentro disso aqui, desse texto, nós temos alguns pontos. Primeiro, obediência e fé. A viúva demonstra uma profunda confiança em Deus ao obedecer à palavra do profeta. Mesmo em meio à escassez extrema, sua fé é recompensada com uma provisão milagrosa. A lição aqui é que a obediência a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, abre portas para o sobrenatural. Segundo, queridos, confiança na provisão divina. Essa mulher teve confiança na provisão divina. Ou seja, a viúva estava prestes a usar seus últimos recursos, mas ao colocar Deus em primeiro lugar, ela experimenta a provisão contínua de suas necessidades. Isso nos ensina a confiar em Deus como nosso provedor, mesmo quando os recursos parecem escassos. E terceiro, uma generosidade em tempos de necessidade.
Então, amados, apesar de sua própria necessidade, a viúva não hesitou em ajudar Elias. Sua generosidade, mesmo em meio à pobreza, resultou em abundância. A lição é que a generosidade, mesmo em tempos difíceis, pode ser uma chave para recebermos as bênçãos de Deus. E quarto, o poder da palavra profética. Amados, a palavra de Elias, ao ser obedecida, trouxe a provisão necessária. Isso destaca o poder da palavra profética e a importância de crer e agir conforme o direcionamento de Deus. Então, amados, presta atenção. A viúva provoca o mundo espiritual ao prover para Deus, mesmo com recursos limitados. Seu gesto de oferecer a primeira porção a Elias gerou um ambiente de abundância e manifestou a provisão de Deus em sua vida. E esse ato profético consiste em provisão de Deus e o objetivo, manifestar os sinais e as maravilhas de Deus. Agora, quais são os passo a passo de como fazer um ato profético? Vamos entender? Primeiro, determinar o objetivo do ato. Segundo, determinar como será feito. Terceiro, consagrar os objetos a Deus antes de realizar o ato profético. Quarto, anunciar o significado deles no mundo físico e no mundo espiritual, em forma de oração. E quinto, orar e apresentar o ato profético antes de começar. Então, amados, ato profético é determinar o sangue de Jesus sobre a nossa casa, tá? Tem muita gente que determina, por exemplo, vamos aqui entender melhor. Tem muita gente que determina o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, ok? E eu gostaria aqui especificamente de falar sobre esse ato profético de determinar o sangue de Jesus sobre a nossa casa. Êxodo capítulo 12, versículos 7 e 13 diz: Então tomarão um pouco do sangue e o colocarão nas laterais e na parte superior das portas das casas onde comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada dela até de manhã. Se sobrar alguma coisa, até a manhã seguinte, queimem-na. Este é o modo como vocês deverão comê-la, com os dentes bem afiados, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam com pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei juízos contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, o sangue será sinal para vocês nas casas onde estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês, nenhuma praga será sobre vocês para destruí-los, quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados, dentro desse ato profético, tá? Que é determinar o sangue de Jesus na nossa casa, ou esse ato profético que aconteceu em Êxodo ou lá no Egito, primeiro, ele determinou o objetivo do ato, tá? Proteção sobre nossa casa através do sangue de Jesus. Então, muitas das vezes nós precisamos entender isso. Quando nós ministramos o sangue do Cordeiro na nossa casa, nós estamos determinando o objetivo do ato, proteção sobre nossa casa através do sangue de Jesus. E determinar como será feito é o segundo passo. Eu preciso determinar como será feito. Será feito com suco de uva, simbolizando o sangue, e uma oração profética que clama pelo cuidado de Deus sobre o local. Então vamos lá. Eu não utilizo o suco de uva representando o sangue do cordeiro na ceia. Eu posso também utilizar esse mesmo suco de uva, consagrar ele e ungir a minha casa, ok? Representando assim o sangue do cordeiro. E quarto, eu preciso anunciar o significado do mundo físico e espiritual em forma de oração. Então, antes de iniciar o ato profético, orem, declarando que o suco de uva representa o sangue do cordeiro. Declaro que onde ele for aplicado deve ser respeitado por qualquer força maligna em nome de Jesus. Então, eu anuncio o significado do mundo físico e espiritual em forma de oração do suco de uva. Amém? Quinto,
eu preciso orar e apresentar o ato profético antes de começar. Então eu oro, apresento o ato profético antes de iniciar. Então, amados, nós temos que nos apropriar dos atos proféticos e precisamos, então, ser boca de Deus na terra. Nós precisamos consagrar a Deus, tá? Algumas coisas. Vamos lá, Provérbios 16:3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagração. Consagração refere-se ao ato de dedicar algo ou alguém a Deus, separando para um propósito sagrado ou divino. É um processo de reconhecimento e afirmação de que aquilo que está sendo consagrado é especial e reservado para servir a Deus. Então vamos lá entender. Primeira, dedicação espiritual, tá? Dentro da consagração. Primeiro, dedicação espiritual. Ato de dedicar uma pessoa, objeto, lugar ou ação ao serviço de Deus, reconhecendo sua importância espiritual, ok? Por exemplo, eu posso fazer a dedicação de uma criança, eu posso consagrar alguém para o serviço do Senhor, eu posso consagrar um local para o local de culto, né? Enfim, eu preciso entender sobre isso. Segundo, separação para Deus. Separar algo do uso comum para que seja usado exclusivamente para propósitos divinos. Então, são quando a gente separa algo para Deus, tá? Aí você vai lá e consagra. Terceiro, purificação e bênçãos. Pedir a Deus que purifique e abençoe o que está sendo consagrado, tornando adequado para o seu serviço. É quando nós pegamos um objeto, nós purificamos e nós abençoamos, tá? E nós consagramos, tornando adequado para o seu serviço. Quarto, relação e compromisso. É estabelecer um compromisso de seguir e honrar a Deus com o que foi consagrado. Então, o que podemos consagrar a Deus? Pessoas, objetos, atos e planos, espaços, dinheiro, recurso, tempo, atividades, né? Nós podemos consagrar tudo isso a Deus. Vamos entender um pouco mais. Pessoas, crianças, ministérios, líderes e membros da comunidade podem ser consagrados para o serviço e proteção divina. Os objetos, utensílios de culto, igrejas, casas e até mesmo objetos pessoais podem ser consagrados para o uso em atividades espirituais. E atos e planos, eu posso consagrar projetos, empreendimentos, planos pessoais, profissionais, que podem ser dedicados a Deus para que Ele os abençoe e guie. Espaços, por exemplo, eu posso consagrar um local de reunião, áreas de culto e residências podem ser consagrados para criar um ambiente propício, né, à presença de Deus, ou seja, criar uma atmosfera propícia, né, para a presença de Deus. Eu posso também consagrar dinheiro e recursos, por exemplo, ofertas, dízimos, recursos financeiros podem ser consagrados para garantir que sejam usados de acordo com a vontade de Deus, primícias, né? Tempo, o tempo, irmão, pode ser dedicado à oração, o meu tempo. Eu preciso entender que eu preciso estar com tempo dedicado à oração. Estudo bíblico, atividades espirituais pode ser consagrado, tornando esses momentos mais significativos. Como também atividades. Por exemplo, ações diárias, trabalhos e atividades de lazer podem ser dedicados a Deus, buscando que todas as ações reflitam seus princípios e propósitos. Por exemplo, vou usar aqui uma atividade que a gente sempre consagra quando vai viajar, pegar uma estrada, né? Você vai pegar ali a BR, aí você consagra, né? É uma atividade, tá? É um percurso, ok, gente? E eu posso, irmãos, estar fazendo conquista de território. Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto até o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Amados, 1 João, a epístola de 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos então entender sobre a conquista de território, uma definição. A conquista de território no ambiente espiritual refere-se ao processo de tomar posse e estabelecer domínio espiritual sobre as áreas, esferas ou aspectos da vida, geralmente com a intenção de promover o reino de Deus e influenciar positivamente o ambiente espiritual. Vamos lá.
Alguém consagra uma casa, alguém consagra uma empresa, alguém consagra um objeto, né? Um bem para Satanás, né? Muitas pessoas fazem isso, chamam satanistas, bruxos, feiticeiros, e consagram suas coisas, tá? Uma fazenda, uma chácara, um carro, uma casa, enfim, e consagram a Satanás. O que é que eu tenho que fazer? A conquista de território. Eu vou lá, reivindico aquele bem, aquela propriedade agora para o Senhor Jesus e eu expulso todo o poder das trevas, ok? Daquele objeto, daquele local. Então, a conquista de território, ela é basicamente isso. O que eu posso incluir? Reivindicar, por exemplo, espiritualmente. Assumir autoridade sobre áreas espirituais, como territórios geográficos, aspectos da vida pessoal ou áreas de influência, buscando estabelecer a presença e o domínio de Deus. Por exemplo, você pode chegar numa cidade e você pode consagrar ela a Deus. Para isso, você tem que reivindicar esse território espiritual, tá? Você tem que apresentar a Deus. Nós moramos em São Sebastião, Distrito Federal. Nós podemos fazer a conquista de território da cidade. Eu posso fazer a conquista de território, tipo uma casa sua. A gente pode fazer a conquista de território do seu carro. Enfim, tá? Você vai fazer a reivindicação espiritual. E você também vai fazer libertação de influências negativas, expulsar ou neutralizar a influência de forças malignas e estabelecer um ambiente onde a presença de Deus possa operar livremente. Então aqui é a libertação de influências negativas. Como eu te falei, muitas coisas são consagradas, tá, aos demônios. Por exemplo, você vai no supermercado, você faz uma compra, você vai na loja de confecção, compra uma roupa, você vai fazer uma conquista de território, você vai fazer a libertação de influências negativas de todos esses objetos, expulsando e neutralizando a influência das forças malignas. Você, dentro da conquista de território, faz a transformação de ambiente, ou seja, você muda as condições espirituais de um lugar ou situação, promovendo uma atmosfera de paz, justiça e bênção divina. Então, tudo que é trevas, tudo que traz, né, peso, tudo que traz opressão, você vai transformar agora esse ambiente fazendo uma conquista de território. E também a conquista de território serve para o avanço do reino de Deus, ou seja, expandir a influência e o domínio de Deus em áreas onde o pecado, a opressão ou a injustiça prevalecem. E também você vai estabelecer princípios dentro da conquista de território, ou seja, implantar princípios de valores bíblicos, tá? Implantar princípios de valores bíblicos em ambientes espirituais ou culturais. Então, essencialmente, a conquista de território espiritual é sobre a mudança e a afirmação da soberania de Deus em áreas específicas da realidade espiritual e terrena, por meio de oração, intercessão, ações proféticas e declarações de fé e consagrações, ok? Para realizar a conquista de território, essa conquista de território é necessário, primeiro, direção de Deus, respaldo celestial, que é a proteção do Senhor. Terceiro, exercer a autoridade em nome de Jesus. Quarto, consagração, período de jejum e oração. Quinto, atos proféticos. Por que devemos fazer conquista de territórios? Por que eu devo conquistar, né, alguns territórios? Primeiro, altares malignos. Muitos locais possuem altares dedicados às forças malignas, onde são realizados rituais que invocam o poder de Satanás. Por exemplo, alguém pode alugar um imóvel onde ali funcionou um centro, né, de invocação do mal. Aí você vai consagrar, ok? Você vai tomar o território agora, né, toda a esfera espiritual para o Senhor Jesus. Abertura de portais. Por que eu devo fazer conquista de território? Segundo, abertura de portais. Em diversos lugares são abertos portais espirituais que permitem a entrada de demônios e influências negativas. E terceiro, eu preciso fazer sacrifícios. Em alguns locais, amados, são realizados sacrifícios de sangue. Então eu vou fazer agora o sacrifício de intercessão. Eu vou orar, eu vou quebrar alguns sacrifícios, né? Então nesses sacrifícios são realizados, né, sacrifício de sangue, de alimento, fluidos
seminais, conferindo legalidade espiritual a Satanás sobre essas áreas. Então eu preciso quebrar todos esses ambientes espirituais, tá, das trevas. E lugares onde se praticou muito pecado, tá? Por exemplo, muitas pessoas foram alimentando demônios por um longo período. Frequentemente acumulam ali uma influência espiritual negativa. E essas práticas contínuas oferecem uma base para a presença e atuação de forças malignas, tornando necessário uma intervenção espiritual para trazer a libertação e restaurar a integridade do local. Então, para isso que serve a conquista de território, tá? Eu vou pegar um lugar ou um local onde se praticou muito pecado e eu vou desfazer tudo que foi levantado ali, todo altar, né? Tudo que foi levantado, todo portal que foi aberto, eu vou agora quebrar, eu vou anular isso e vou agora trazer o ambiente espiritual do Senhor nas esferas espirituais de Deus para aquele ambiente. O local pode estar amaldiçoado, por isso que eu faço a conquista de território. Tem muitos locais que são amaldiçoados por meio de palavras e ações que impedem sua prosperidade e desenvolvimento, tornando difícil de ser vendido ou de alcançar sucesso. Essas maldições criam barreiras espirituais que afetam negativamente o potencial e o futuro da propriedade. Então, tem muitas pessoas que têm uma propriedade, tá? Vamos usar aqui o termo propriedade, tem uma propriedade e ali essa propriedade foi consagrada a demônios. Então essa propriedade fica difícil de ser vendida ou de alcançar um sucesso. Por exemplo, uma empresa que é muito amaldiçoada, tá? Então essas maldições criam barreiras espirituais que afetam negativamente o potencial e o futuro da propriedade. Então é necessário fazer uma conquista de território, tá? Uma conquista de território, ou seja, eu preciso fazer a libertação de influências negativas, eu preciso transformar o ambiente, eu preciso reivindicar espiritualmente este local para o Senhor. E para terminar, a autoridade espiritual, Lucas 10:19, eu lhes dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Amados, autoridade espiritual. Qual a definição de autoridade espiritual? Autoridade espiritual refere-se ao poder e à capacidade concedidos por Deus para atuar e influenciar o ambiente espiritual e o mundo físico através de ações e ordens de comando. Então, amados, a autoridade espiritual é enfrentar batalhas espirituais, confrontar e expulsar influências malignas, demônios e poderes das trevas. Promover o reino de Deus, estabelecer e avançar os princípios e a justiça do reino de Deus na terra e impor a vontade de Deus, ou seja, declarar e afirmar a verdade e os propósitos de Deus em situações específicas. E promover a cura e libertação, ou seja, eu preciso ter autoridade espiritual para promover a cura e libertação, ou seja, ministrando a cura e libertação espiritual, emocional e física através do poder de Deus, através do nome de Jesus. E também a autoridade espiritual para profetizar bênçãos e proteção, abençoar e proteger pessoas, lugares e atividades em alinhamento com a vontade de Deus. E também a autoridade espiritual serve para cancelar sentenças espirituais, ou seja, revogar decretos e influências malignas que afetam o ambiente espiritual. E quem está revestido dessa autoridade espiritual, também conhece a identidade no reino de Deus. Ou seja, ele tem clareza sobre o papel e a posição dentro do reino de Deus. E, por último, exercer poder para ligar e desligar coisas espirituais. Quando eu estou revestido de uma autoridade espiritual, eu exerço poder para ligar e desligar coisas espirituais. Ou seja, usar a autoridade para estabelecer ou remover influências espirituais, conforme está em Mateus 18:18. O que eu ligo na terra será ligado no céu, o que eu desligo será desligado também, tá? No céu, o que eu desligo na terra, ok? Como gerar autoridade espiritual? Primeiro, oração, amados. Quanto mais oramos, mais firmamos nossa convicção na total soberania e na personalidade de Deus. Essa convicção fortalece nossa confiança e nos dá uma firmeza espiritual no poder de Deus, permitindo-nos caminhar com maior autoridade. E também, como eu posso gerar autoridade espiritual? Alto nível de fé, oração e alto nível de fé.
A fé inabalável é o principal combustível para a autoridade espiritual. Esta fé pode ser fortalecida através do jejum e exige uma caminhada profunda e constante com Deus. E também, como é que eu gero essa autoridade espiritual? Fidelidade com Deus. O tempo dedicado a Deus e a entrega total a Ele aumentam nossa autoridade. A fidelidade é fundamental para crescer em autoridade espiritual, ok? E jejum, tá? Eu gero autoridade espiritual através de jejum. O jejum, ele ajuda a dominar a carne, que frequentemente é a fonte de dúvida e incredulidade. Ele nos conecta espiritualmente e nos posiciona para experimentar o sobrenatural de Deus, onde o impossível se torna possível. E eu gero autoridade de Deus através da palavra de Deus. A leitura e a internalização da palavra de Deus aumentam nossa autoridade espiritual. Conhecer e entender as Escrituras nos fundamenta naquilo que Deus já fez e fortalece nossa fé na continuidade de seus feitos. Eu também gero autoridade espiritual através dos testemunhos, ou seja, testemunhos de como Deus agiu no passado fortalecem nossa fé. Ver e ouvir sobre o que Deus fez encoraja a crença de que Ele pode fazer novamente. Queridos, que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo novo. E também dê o seu joinha, o seu like, ele é importante para nós. Não esqueça, dê o seu like, ok? E comente os nossos devocionais. Seu comentário ele é fundamental, é importante, nos ajuda muito a compreender e entender como você está recebendo a palavra. E você também pode nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. E no Facebook você vai colocar Ministério Pleno. TikTok é só colocar assim, ó, Ministério Pleno e o número 10. Tudo junto, Ministério Pleno 10. Ok, queridos? Então, meus amados, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Al caer, que das fuerza alcanzar, quien como tú, oh Dios, que reina sobre todo, por los siglos de los siglos, quien como